É a famosa maga branca, né, que se diz. Vamos lá. Então, Eu acho que não mudou muitas regras, não, né, Kleber? é Tu acha assim, a que gente mudou? vê uma coisa bem contextualizada, né? Hoje em dia, por exemplo, Bem mudou. burocrático. Se você corromper o juiz, você não vai ser açoitado, mas você vai ser preso, vai levar um processo, né? Teve algumas mudanças aí que, é claro, isso aqui é de um caráter muito drástico ainda, né? Você apanhar, ser punido fisicamente, né? Por um ato aí desleal, aí, mas teve as suas mudanças, tá bom? Ah, Kleber, a decisão do juiz ela era solene, mas você poderia fazer sim algumas apelações, tá bom? Então, os descontentes podem apelar da decisão do juiz para o Senado Olímpico, caso os culpados serão condenados. Então, ele poderia interpelar, ou seja, buscar uma defesa, dizer que não foi cometido tal ato. Agora, é claro, se fosse provado que ele executou, sei lá, algumas dessas manobras desleais, ele seria punido. Senão, ele seria inocentado, tá bom? Dúvidas aqui, pessoal? Eu acho que eu Não. respondi aí os demais que perguntaram, né? Então, só essa daí que eu acho que pode ter ficado dúvida. Por mais que o pancrácio fosse uma atividade, uma modalidade aberta de luta, tinha suas regras e a limitação era essa, a morte, tá? Ok? É claro, Kleber, então se eu enfiasse o dedo no olho do meu adversário, isso é considerado uma manobra desleal, né? Você não vai estar lutando com seu adversário, enfiar o dedo no olho dele, é claro que ele faz sentir dor, consequentemente ele pode, é, vamos usar um jargão até bem popular, vacilar, e o adversário pode conseguir imobilizar ele e apagar, tá? Então manobra desleal não era permitida. Ele não tem aquele negócio de. Hum. Óbvio que não, né? Aquele negócio dos cartões de hoje em dia, assim. Não, né? Não, teoricamente os cartões é uma forma de punir. Hoje em dia, o cartão é o que? Uma sanção progressiva, né? Ah, se você fez uma falta que não é tão grave, você vai lá e recebe amarelo. Fez outra que não é tão grave, recebe amarelo. Consequentemente, com dois amarelos, você recebe o vermelho, né? Isso é uma progressão de intensidade, da mais simples para mais alto, tá? Isso é claro, eu dei o exemplo aí do futebol. No handball seria outro tipo de progressão de advertência, tá? Quem que ia perguntar? Acho que era Henrique. Não, só a questão do cartão. Eu acho que a questão do cartão hoje é para controlar certas situações, né? Eu Exato. vejo assim. Não, justamente é para controlar, intimidar, por exemplo, o jogo está ficando muito agressivo. Se o determinado atleta recebe um amarelo, já fica de orelha em pé. Por quê? Mais um amarelo, ele vai receber o quê? Um vermelho, vai ser expulso da partida, né? Isso é claro, eu dei o exemplo do futebol. No handball tem todo um aspecto de sanção, seria, vocês vão ver aí mais pra frente com o professor Marcos, mas primeiro tem uma advertência verbal, aí depois tem amarelo, depois tem os 2 minutos que o atleta fica fora, até receber uma desqualificação, que é quando ele não pode mais participar da O partida, handball, os dois tá? minutos é o cartão azul. Exato. E ainda tem a questão do cartão azul é que às vezes ele vai receber uma, como é que diz? Uma anotação, alguma coisa. Eu esqueci agora o termo, mas é uma progressão de intensidade, de sanção, de penalidade. Desculpa se eu estiver só complicando o jargão, mas vai para súmula, entendeu? Vai ser anotado em súmula e é claro o órgão responsável vai decidir a punição. Mas Dúvidas, às vezes pessoal? quando você recebe uma, tipo assim, algo bem pesado, uma coisa bem extrema, você já recebe logo o vermelho, sem ter É, negócio de amarelo. justamente. Você está falando no caso do futebol, não é isso? Exatamente. Pronto. Porque quando eu digo progressão, é uma escada de intensidade. Se você, o juiz interpreta que foi uma falta simples, ele não vai chegar e dar um vermelho, tá? Mas às vezes acontece agora uma pequena discussão entre dois adversários, ele também não pode chegar e dar um amarelo de cara. Ele vai fazer uma advertência verbal, tá? Então por isso que a gente chama de progressão de sanção, ou seja, é aumento na intensidade da penalidade. Se é uma coisa simples, não adianta chegar com um cartão vermelho que não resolve, vai complicar mais a situação, tá? Mas só resumindo e voltando para nosso assunto, até então isso aí não existia na época da Grécia Antiga, ou seja,
penalidades por cartão, tá? Para que fique claro. Tinha essas aí que eu acabei de citar. Ele seria açoitado, tá bom? Pagar multas, dinheiro, né? Beleza, Kleber. Dúvidas sobre a Grécia Antiga? Eu acho que não, né? Ficou bem claro como é que aconteciam as coisas. Civilização bem organizada, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a educação física e esse percalço, esse histórico aí na Roma Antiga, tá? Eu acho que vai dar tempo. Só olhar o nosso horário aqui. Beleza. A gente fica com essa para não ficar mais do que 3 ou 4 horas. Eu vou iniciar, se não der tempo de terminar, a gente termina na nossa próxima aula, beleza? Tá, Kleber, como eram as manifestações esportivas, físicas da nossa área no período da Roma Antiga, né? Então, em seus séculos de existência, a civilização romana passou de uma monarquia para uma república oligárquica, né? O governo de poucos, tá? Até se transformar em um império cada vez mais autocrático, poder próprio, né? A Roma Antiga, ela contribuiu para o desenvolvimento do direito, né? Do governo, da guerra, da arte, da literatura, são alguns aspectos naquele período, tá bom? Arquitetura, tecnologia, por mais que nós não temos aparelhos eletrônicos, mas tinham algumas tecnologias, uma coisa bem elaborada para o período, tá bom? Religião e também da linguagem do mundo ocidental e sua história, tá bom? Continua a ter uma grande influência sobre o mundo de hoje. Então, no Império Romano. O Império Romano é a designação utilizada por convenção, tá bom? Para referir o Estado romano nos séculos que se seguiam e a reorganização política efetuada pelo primeiro imperador Augusto. Embora Roma possuísse colônias e províncias, antes dessa data o Estado pré-Augusto era conhecido como República Romana. Tá? Então, a maior distinção que os historiadores fazem era entre o Principado, período de Augusto, a crise do terceiro século, e o domínio ou dominato, que se estende de Diocleciano ao fim do Império Romano do Ocidental. Então aqui são só algumas informações que eu vou deixar mais detalhado para vocês depois no slide lá disponível. Tá? Então, como era o aspecto do casamento e da formação na Roma Antiga? Então a família na Roma Antiga ela era patriarcal, ou seja, toda a autoridade era delegada a quem? Ao homem, ao pai. A família romana era uma junção de tudo aquilo sob o poder por parte de famílias. Então, famílias poderosas, famílias que tinham bastante poder aquisitivo, como a gente conhece hoje, dinheiro, né? Posses, elas tinham, como assim dizer, maior prestígio na nação romana, tá? O patriarca era o primeiro do lar, sendo assim ele desempenhava todas as funções religiosas. Nós também tínhamos um aspecto religioso lá na Roma também, econômicas e morais que fossem necessárias. Os bens materiais pertenciam somente a ele, então, ou seja, o mais velho, o patriarca, o homem, ele tinha total posse e detenção de todos os bens. A representação familiar romana era simbolizada pelo pai e todo o poder atribuído a ele somente com a sua morte. Então, até ele morrer, esse patriarca, esse homem, tudo era em detrimento dele. E aí pode ficar a seguinte pergunta: e as mulheres? A mulher só tinha um papel, né? Então, sendo o homem o senhor do lar, qual era o papel da mulher? A mulher romana não tinha papel de senhora do lar, o que é diferente de hoje, tá? Pois ela era considerada parte integrante do homem. A mulher casada seguia todas as regras de boa conduta e tinha certa liberdade para conviver socialmente, mas ela era parte do homem, aquela ideia, né, de uma só carne, porém ela não tinha o mesmo poder na sociedade romana como o homem tinha, tá? E aí, claro, isso aqui é um total aspecto de repressão mesmo da mulher. Ela poderia, ela tinha uma certa liberdade, mas uma liberdade bem condicionada, bem aprisionada, que eu posso dizer, com limites e imposições, tá?
Nosso amigo Karl Marx, né? Tem várias Exato. ideias Fala muito disso aí, né? demais. O único que não gosto muito dele não, mas Tá, Kleber. E os gladiadores, né? Isso aqui às vezes eu coloco, porque às vezes eu expliquei isso aqui anteriormente para vocês, tá? Eu gosto de colocar um textozinho, fazer uma pontuação, uma ponderação, mas é porque evita de vocês irem procurar em fontes que não sejam confiáveis, que tem aluno que gosta de estudar pelo slide, mas tem aluno que gosta de procurar na internet também, tá? Algumas curiosidades sobre os gladiadores, que eram os guerreiros do período romano, tá? Então, o gladiador era um lutador escravo, treinado na Roma antiga. O nome gladiador provém da espada curta, tá? Às vezes a pessoa não entendia porque era gladiador, pensa gladiador porque ele lutava. Não. Gladius era o nome da espada, gladius, né? Ou gládio também pode ser. Era o nome da espada curta que os romanos utilizavam. Então, quem manuseava essa espada detinha ou acabava ganhando o nome de gladiador. O gladiador usa gladius, tá? Eles se enfrentavam para entreter o público e, é claro, aqui a gente vê um caráter muito mais de massacre no período romano do que mesmo lá na Grécia Antiga. E o duelo só terminava quando um deles, o que era diferente lá nos Jogos Olímpicos, que eu acho que foi Henrique que perguntou. Não sei, né? Porque eu não tenho a visão do chat para ver quem está perguntando. Mas lá era até a morte, tá? Ficava desarmado ou ferido sem poder combater, tá bom? Nesse momento do combate, e aí vocês, quem já assistiu aquele filme, como era o nome? Acho que é o Gladiador, Gladiador, o nome do filme. E aí tem esse sinal aqui, bem preponderante, tá bom? Nesse momento do combate aqui era determinado por quem presidia os jogos. Se o derrotado morria ou não, frequentemente influenciado por quem? Pela reação dos espectadores. É aquela ideia do polegar para cima, vocês já devem ter visto algum filme. Quando quem estava presidindo os jogos, né, ou algum imperador, alguma coisa, deixava o polegar voltado para cima, ele salvava o lutador. Só que quem deixava esse polegar para cima ou para baixo, na realidade era a população que estava assistindo os jogos. Porque se eles disserem salva, 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 ele não ia condenar, né? A ideia é, quem nunca assistiu o filme do Gladiador, assista para poder compreender isso aí. Tem lá o principal, né, que era um guerreiro romano, um gladiador. Ele acaba sendo condenado por conta que o filho do imperador tinha ciúme dele, né, que ele, na verdade, ele era como se fosse um filho para o pai desse cara aí. E o pai, quando ia morrer, não ia deixar nada para o filho, ia deixar um império para ele, que era o gladiador, que era uma pessoa honesta e tal. Nessa perspectiva, foi onde tudo aconteceu aí e fez esse soldado, que era bem honroso e tal, virar um gladiador, um escravo, consequentemente. E a população amava ele durante as lutas, tá? Eu não vou contar mais, mas eu peço que vocês assistam depois e façam até uma comparação daquilo que a gente está falando com o próprio filme para vocês entenderem. Então, polegar voltado para cima, o sinal do joinha, do legal, do curtir, salvava esses lutadores. Polegar voltado para baixo, ele seria morto em plena arena, tá bom? Oi. Tem muita diferença em relação, tipo, a esporte ou até mesmo o que você está dizendo com a Grécia e a Roma? Tem muitas coisas assim parecidas ou diferentes, ou desvantajosas, vantajosas. Sim, tem algumas coisas, alguns esportes que são parecidos, tem outros que são diferentes. O próprio exemplo é esse aí do gladiador, né? Nós temos lá na luta da modalidade da Grécia Antiga, para eu fazer uma comparação para vocês entenderem. Na Grécia Antiga tinha a modalidade do pancrácio, né? Que é uma luta muito parecida com boxe e era até permitida o uso de estrangulamento, né? Só que não podia levar à morte. Pois não, pode perguntar. Também nessa questão da Grécia Antiga, só voltando um pouco, também tem uma modalidade que ela tem até hoje nos Jogos Olímpicos, que é o pentáculo, eu acho. O pentáculo, que é conhecido como uma execução de várias modalidades dentro de uma perspectiva só, né? Justamente. É isso mesmo. Muito bem lembrado. Então, terminando essa analogia que eu estava fazendo, já que não, dos gladiadores, a maior perspectiva é claro que tinha uma população por detrás, tinha todo o interesse, mas
o atleta, vou usar esse jargão, ele poderia morder, ó, ele poderia morrer na arena, se assim fosse decidido. Lá na Grécia Antiga não, vocês viram que até nas regras dos Jogos Olímpicos era proibido matar o adversário, né? Bem como todas aquelas questões éticas de corromper o adversário, o juiz e tal, tudo bem? Então, tem coisas que são parecidas? Tem. Pode ter modalidades parecidas? Pode. Principalmente aí uma modalidade que é parecida, as corridas equestres ou corridas de bigas. Tanto tinha na Grécia como também tinha na Roma Antiga, tá? Que é aquela corrida em que a pessoa que fica fazendo a condução dos cavalos fica numa carroça e essa carroça ela é puxada por cavalos, ok? Então é muito parecido. Tem os prós, tem os contras, tem modalidades parecidas, tem modalidade diferente, tem modalidade reinventada. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Beleza? Mas tem sim, tem semelhanças sim, tá? Então, pouco comum era que um romano de alta posição social, mas arruinado, se relacionasse com gladiadores ao fim a fim de garantir a própria defesa, tá? Ainda que de maneira arriscada. Ser proprietário de gladiadores, não sei se seria bem no período da Roma Antiga, mas tem aquela série também, Espartacus, né, que tinha lá os Dôminos, né, que eles eram proprietários de escravos também, de gladiadores, tá? Só fazendo analogia para que vocês possam assistir ou filmes ou séries que clareiem mais e vocês consigam enxergar como é que nossa manifestação esportiva, através do corpo, acontecia nessa época, tá? Então, ser propriedade de gladiadores e alugá-los era uma atividade comercial perfeitamente, tá? Eles se enfrentavam para entreter o público e o duelo só terminava quando um deles morria. Mais uma vez, que não era proibido ou que não era aceitável lá na Grécia Antiga. Ficava desarmado ou ferido sem poder combater. Nesse momento do combate é que era determinado também quem presidia os jogos, se a pessoa morria ou não, tá? E poderia ser o mesmo sinal do polegar para cima ou para baixo, tá? Dúvidas aqui, pessoal? Acho que não, né? Então, os grandes estádios, Kleber, como é que eram chamados? Então, Henrique, desliga teu áudio. Pronto. Aí deu certo. Então, como era chamado aí o grande estádio na Roma Antiga? Era o Coliseu Romano, tá? Então, o Coliseu Romano, também era conhecido como Anfiteatro Flaviano, tá? Deu-se esse nome pela expressão latina Coliseu, ou Coliseus do latim tardio, tá? Devido à estátua colossal de Nero, que ficava perto da edificação, originalmente capaz de abrigar perto de 50 mil pessoas e com 48 metros de altura. Era usado para variados espetáculos. Foi construído a leste do Fórum Romano e demorou entre 8 e 10 anos para ser construído, tá? O Coliseu foi utilizado durante aproximadamente 500 anos, tendo sido o último registro efetuado no século VI da nossa era, bastante depois da queda de Roma em 476, tá? Então, ou seja, o nome desse estádio, a gente poderia chamar grandioso do período romano, era Coliseu, tá? E é claro, nós também tivemos assim decadências, né, ao longo do estudo que a gente for fazer pós período romano, tá bom? Principalmente aí a educação física década de 60, 70, 80, 90, vamos ver que a educação física ela teve altos e baixos, decadências, transformações na área, tá bom? Então, como é que aconteceu essa decadência da educação física em Roma? Em Roma, tanto na época republicana como na imperial, quebrou-se o conceito integral da educação física, que se limitou a uma ginástica higiênica e de saúde em termos e palestras. A preparação física só fazia parte da instrução dos soldados a partir dos 14 anos. Então, olha a primeira decadência. Nós vimos aí desde da Grécia Antiga, que de acordo com o filósofo, né, ele já conseguia montar tipo assim, não sei se seria um programa de treinamento, mas de ensinamento para a vida. A partir de tantos anos ele já começava a se exercitar. Aqui não. Na Roma Antiga, somente a partir dos 14 anos e outra, era com a finalidade
do poderio militar, ou seja, instrução para soldados. Cultivava-se o pragmatismo, né? Também desejava-se a beleza. Vou só finalizar esse slide, a gente para por aqui, tá bom? A técnica e o prazer desportivo, ao contrário do que tinha sucedido na Grécia, no mundo romano primava o jovem como espectador dos grandes espetáculos do circo, tá? E do anfiteatro, ou seja, lá os jovens participavam, aqui não. Aqui ele era, por exemplo, se ele não estava predisposto a servir ao exército, ele era apenas o quê? Um espectador. Cada vez mais populares e numerosos, desvinculando o caráter religioso que tiveram a civilização helênica. Estes espetáculos adquiriram uma função política, sobretudo, sob o Império. Toda vida que vocês assistirem filmes, principalmente lá no esse filme do Gladiador, vocês vão ver que tem uma manifestação política muito forte, que é a do Senado, né? A luta pelo poder para controlar a polis. Então, na Grécia Antiga a gente vê muito, nossa, a área da educação física, não assim como a gente fala, é educação física nesse nome mesmo, mas através do esporte, tá? Dos esportes que eram praticados naquela época, uma dominância principalmente pelo aspecto político, tá? Ah, Kleber, tudo envolve política? Na sua grande maioria, sim. Tem um interesse político, vocês vão ver lá também, 70, 80 e 90, nas décadas que a gente vai estudar, a posteriori. Tem interesse político por utilizar a nossa área. Tem um evento que eles fazem que é por interesse político, tá? Pode falar, viu, Eliane? Essa civilização helênica, ela é o que mesmo? No caso, quando a gente toca lá no aspecto da Grécia Antiga, entendeu? Helênica se refere muito ao período grego, tá? Ok? Por mais que não seja praticado na cidade nem nada, tá? Mas não tem um significado específico, é? É, justamente, porque você vê que aqui é um pouco diferente, fazendo aí, para que não fique a dúvida também, a civilização helênica, ela tinha muito um caráter o quê? Religioso, né? Cultos fúnebres. Quando é que aconteciam os jogos? Em função dos cultos fúnebres, em favor das festividades religiosas, né? Aqui não, aqui a gente já teve uma desvinculação dos jogos, do caráter religioso, que era muito predominante na civilização helênica. Aqui os jogos eram mais utilizados em função de quê? Função política. Como, Kleber? Isso aqui na nossa próxima aula vocês vão ver que continua até os dias de hoje, tá bom? Não vou nem colocar para vocês não verem o próprio slide. Pessoal, dúvidas sobre hoje? Eu acho que em questão da política é muito a ver com investimento financeiro. Em relação um ao pouco esporte. mais do que isso. Você vai ver que é um pouco mais só do que investimento, viu? Isso mexe com as nossas cabeças até o dia de hoje. Quando eu mostrar a vocês o próprio vídeo e eu falar de uma política específica, vocês vão pensar: será que até hoje a gente não está dentro disso aí? E vocês vão perceber, tá? Vocês vão perceber que é uma prática antiga que é utilizada até o dia de hoje e muitas das pessoas não se atentam. A não ser aqueles que pagam essa disciplina e depois eu falo e digo: realmente os governadores se utilizam disso aí. E aconteceu em muito daquilo que a gente já viu aqui no Brasil nos últimos anos. População toda mobilizada, não sei o que defende um evento esportivo, esfria tudo. Parece que o pessoal esqueceu os problemas que estavam acontecendo, tá bom? Mas na dúvida, a gente vai falar na nossa próxima aula, tá ok? Vou deixar o saborzinho para a próxima aula. Dúvidas, pessoal? Teve só o Natanael que fez a pergunta aqui de quais as principais práticas esportivas. A gente vai falar mais para frente, tá bom, Natanael? Quais eram os jogos não, quais eram as modalidades, tá? Igual a gente viu lá na Grécia Antiga, que era o pugilato, o pancrácio, as corridas de biga e as corridas equestres, entre outros. Eu vou falar mais para frente quais eram as modalidades também que aconteciam nos jogos romanos, ok? E aí, pessoal, dúvidas? Se não tivermos dúvidas, a gente encerra por aqui e nos vemos, se Deus quiser, terça-feira que vem na aula de aspectos históricos.
Foi top, professor aula. Valeu. Show. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.